Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que está mudando o jeito como vivemos nas cidades: a inteligência artificial no transporte público. Bem, e assim começamos esse episódio seguindo a sugestão da IA. E esse é o tema central da nossa conversa hoje. Agora, começando oficialmente com o nosso roteiro feito pela equipe de humanos. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você com a nossa cidade. E hoje a conversa, a gente já deu a deixa aqui, é sobre o futuro, e mais especificamente sobre como a inteligência artificial já está transformando a forma como planejamos, operamos e melhoramos o transporte público. E para falar sobre isso, convidamos mais uma vez meu grande amigo Alberto Nigar. A gente está chegando ao episódio de número 217 do nosso podcast e acho que até hoje o Nigar é o recordista de participações e apresentações. Meu terceiro. É o terceiro? Então você é um dos recordistas, porque lá no início a gente tinha que conversar sobre algum assunto, época ainda de pandemia, e o podcast era novo e pouca gente, né, aceitava até o convite para falar com a gente. E o Nigar, aqui junto com a gente, sempre para discutir qualquer assunto. A gente ia falar sobre multa, sobre renovação de frotas, sobre planejamento. O Nigar é um grande especialista, é gestor de mobilidade urbana aqui no Rio de Janeiro, tem uma ampla experiência em sistemas inteligentes de transporte, centro de controle operacional, planejamento e implementação de novas tecnologias no setor. Alberto, um prazer estar com você mais uma vez aqui no podcast. Conversar contigo é sempre bom, é sempre um aprendizado. Prazer é meu estar aqui, sempre colaborando com vocês. Nigar, para a gente começar então, quando a gente fala em inteligência artificial no transporte público, de forma prática, o que a gente está falando? Onde é que essa tecnologia já está presente? A gente precisa deixar claro, né, o que é a inteligência artificial, né? A realidade, a inteligência artificial é quando máquinas aprendem, né, a pensar e agir na forma parecida com os humanos. Mas o que é isso, né? Isso são supercomputadores que são programados, têm algoritmos complexos que simulam essa inteligência artificial. A IA, hoje, ela vem sendo incorporada a sistemas do uso do dia a dia das pessoas, o Google, o WhatsApp, e aí ela se tornando cada vez mais popular, mas ela já está há muitos anos sendo desenvolvida no meio das tecnologias que a gente utiliza. E hoje, com chat GPT, DeepSeek, programas novos onde você conversa Sim. com os sistemas, isso ficou muito coloquial, muito usual. Qualquer um pode abrir um programa desse e conversar com uma inteligência artificial e obter alguma resposta. Certo. Mas na sua experiência aqui no Rio Ônibus, como é que a IA pode contribuir para melhorar, por exemplo, o planejamento das linhas, a regularidade da operação e, principalmente, né, a qualidade do serviço que é prestado ao passageiro? Até prolongando um pouco aqui essa questão. O que a gente enfrenta hoje, o planejamento já é feito de forma humana, digamos assim. Você planeja ali, tem um intervalo médio de viagem, quantidade de frota, demanda que existe, a gente consegue fazer um planejamento. Mas a gente acaba esbarrando em outras variáveis que não dependem diretamente da gente. Eu faço um planejamento com uma situação ideal, ou uma situação média do que ocorre na cidade no dia a dia. E de vez em quando acontecem coisas que fogem daquele padrão. São variáveis que a gente não controla e que eu não consigo manter esse padrão. Só que para criar novos modelos, a gente demora muito tempo, né? Tem que parar, ficar pensando, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. É nisso, por exemplo, que a IA se aplica? É, exatamente, né? O transporte público, né, é um ótimo ambiente para o desenvolvimento de inteligência artificial. Por quê? Por causa do seu grande volume de dados.
E é aí que a inteligência artificial faz a diferença, né? Então, você com um grande volume de dados, ela com um grande poder de processamento e Sim, algoritmos cada vez mais inteligentes, ela consegue pesquisar, extrair e trazer as soluções mais inteligentes para aquela questão que você tem naquele momento. Eu vou começar a dar aqui alguns exemplos sim, aqui, né? Tipo, gestão de frota. Como é que a gente faz com uma gestão de frota? Hoje você tem para você definir uma gestão de frota, você tem a demanda, mas essa demanda varia a dia de sol, dia de chuva, sim, horário e evento, está acontecendo um evento na cidade. Então, a IA ela consegue trazer dados históricos de toda essa esses eventos e te ajudar a calcular qual é a melhor frota para circular naquele sim, determinado momento. Vamos falar de manutenção preditiva. Nós tivemos aqui até com a Primova, que veio nos sim, mostrar um sistema de manutenção preditiva aqui, e hoje você tem sensores instalados, você tem a telemetria dos carros, e isso te fala, te permite você ter uma informação de que, olha, esse carro com esse modelo que está gerando, rodando tantos quilômetros, tudo, essa pastilha de freio não vai durar os 5.000 quilômetros, sim. um exemplo prático Previstos assim. previstos, ela vai quebrar antes. É melhor você diminuir o tempo de manutenção. Para quê? Isso para evitar uma quebra, para evitar um carro na rua parado e o transtorno todo de tirar esse carro. E mais do que isso, hoje, o que essa Primova nos mostrou, antigamente você tinha que ter um relatório, você ficava imaginando qual é o relatório que você vai fazer para você ter aquela informação que você precisa. Hoje, num sistema como esse, que tem a inteligência artificial por trás, você pode perguntar para o sistema, falar, qual é o motorista que está gastando mais diesel do meu time? Ele vai lá, é o seu Manel que dirige. Então, ó, Sim, ele está dirigindo assim, assim, assado, e está está gastando, sendo um mau gastador de diesel, ele precisa de um treinamento. E assim, não precisa você gerar um relatório para descobrir isso, sim, tá? E planejamento de linhas e rotas, né? Planejamento de linhas e rotas, as cidades hoje são muito dinâmicas. Então, sempre tem novos setores que ganham novas atividades. Então, isso você precisa ter um sistema ágil que faça uma que a gente chama de mineração desses dados sim, e te faça um planejamento melhor de um itinerário para você ter um melhor ganho de uma determinada linha. Bilhetagem eletrônica, fraudes. Então, sim, hoje você vê, uma vez que você tem tudo através de cartão, você não precisa saber quem é a pessoa, até por causa da LGPD, mas sim, você sabe que é um cartão, aquele cartão é usado por um idoso, é uma gratuidade, que está andando 50, 60 vezes por dia, e sabe aonde ele está entrando, onde é que aquele cartão está sendo utilizado. Então, esse tipo de coisa, ela consegue também, mais uma vez, filtrar esses dados e te dar um maior apoio aí a combate, principalmente ao combate às fraudes. Atendimento ao cliente, esse é um ganho sim. sensacional. Chatbox. Você fala com o robô, você liga, você fala com o robô vai te atender, vai escutar o cliente reclamar, você não precisa escutar, vai dizer o que está sendo mais reclamado, vai te dar o robô vai te falar qual é a melhor opção de viagem, Não é? tudo, Vai te dar sem. uma velocidade muito maior no processamento de informações. Você não só diminui o seu problema em atender a esse usuário, mas ele te dá uma qualidade na informação para o usuário que um ser humano talvez não vá conseguir dar, porque não Sim, vai ter, na segunda reclamação, ele já não vai ter a paciência de atender e dar atenção para a reclamação e vai dar a orientação correta para o usuário. Então, esses são os grandes ganhos, né? Mas a gente também vai ter alguns desafios aí pela é isso que eu ia frente. te perguntar também. A IA traz muitos benefícios aí para a gestão dos ônibus. Eu trabalhei uns bons anos aí com a questão de manutenção e a gente realmente tinha as informações,
mas processar essas informações, fazer cruzamentos de dados e tudo, gerar relatórios, eram relatórios que demoravam para ser Sim, emitidos e dependiam muito da tua sensibilidade de identificar ali tendências ou desvios da exatamente. média padrão ali para chamar atenção para você poder ser não corretivo, ser preditivo aí Isso. na manutenção. Mas, como você falou agora, tem desafios também presentes dentro desse processo. Então, o que é que uma empresa de transporte público hoje que queira trabalhar com inteligência artificial, o que é que ela tem que prestar atenção? É, como a gente já falou anteriormente, né, a IA se baseia em dados. Sim, Então, a primeira coisa que você tem que observar é a qualidade dos dados que você tem. sim, Então, por exemplo, na manutenção, se você não estiver lá cadastrando toda a quilometragem dos seus carros, estiver fazendo todo um acompanhamento da utilização do carro, da utilização de cada peça, o sistema de manutenção não estiver gerando essas dados corretamente, você não vai obter depois, no final, um resultado aquele resultado esperado, né? Tão sim, qualificado como a gente espera. Um segundo é essa questão de bilhetagem, passageiro, dados pessoais, basicamente LGPD, né? Tem que ter muita atenção com isso, sim, que você pode realmente, sem querer, acabar passando dados que a LGPD não permite, que sim, garante a confidencialidade de todo mundo, do ir e vir das sim, pessoas, né? E o terceiro é custo, investimento. sim, A IA hoje está se tornando cada vez mais popular, tem seus custos caindo, mas ainda é caro. sim, Você comprar um sistema, gerar grandes bases de dados e trazer uma ferramenta de IA para dentro do seu ambiente, ainda tem uns custos elevados. Computadores, grandes poder de processamento. Óbvio, hoje todo mundo trabalha na nuvem, né? Hoje computador é uma coisa escalável de nuvem, mas não é barato. É isso. eu acho que eu acrescento aí a questão da mão de obra também, né? Sim, As pessoas que vão trabalhar com IA, elas têm que ter conhecimento dessas novas tecnologias também. Então, será necessário aí fazer um treinamento, uma especialização daquele pessoal com que você trabalha para saber usar essas novas ferramentas que estão aí à disposição. Então, Alberto, esse nosso bate-papo aqui tem inteligência artificial, ele flui rápido. é, Isso é muito bom. Então, essa nossa conversa, ela reforçou para a gente que, primeiro, a gente já não questiona mais se a IA vai fazer parte das nossas rotinas, mas sim de como. Isso eu sim, vejo na vida prática, você está do lado do celular, você está, às vezes, conversando. No meu caso, eu tenho um iPhone, tem a Siri aqui, que do meio do nada ela escuta eu falar uma é, palavra, ela está precisando de alguma coisa, então exato. ela se prontifica a participar. Então, a gente vê que no dia a dia, aqui na nossa área de comunicação, cada vez mais a gente está utilizando, está Sim, discutindo essas ferramentas e já utilizando, sim, seja na preparação de texto, seja já no cruzamento de dados, na elaboração de novas rotinas, análise de tendências, tudo isso a gente já vem revisão, discutindo. isso. Tudo isso, tudo ela participa. De vez em quando, nós é que temos que revisar o texto lá da IA também, É, porque de vez em quando eles dão umas informações meio fora do contexto também. Mas então a gente já não discute o se, mas sim o como. Então, na sua visão, qual que vai ser o papel da IA no futuro do transporte público? A gente falou que ela é. está chegando, chamou a atenção dos benefícios, dos desafios. E qual o futuro? Como é que você enxerga isso? A IA só traz ganhos, né? Sim, A partir do momento que ela comece ficando cada vez mais popular, ela vai trazendo ganho não só para o transporte público. O transporte público está inserido dentro de um contexto maior, que é a dinâmica de uma cidade, né? Então, mas ela começa lá com a empresa. A empresa consegue diminuir seus custos operacionais, consegue botar uma frota mais adequada, sim, consegue ter maior receita com menos carros na rua, né? Então, ela tem uma maior eficiência e menos custos operacionais, paradas inesperadas, manutenções, sim, corretivas, esse tipo de coisa. O passageiro é um grande
um grande usuário da IA, né? E ele vai ser um grande beneficiado com essa história toda, né? Então, o que que o passageiro quer? O passageiro quer a Sim. previsibilidade. O ônibus pode até estar cheio, mas ele quer saber que o ônibus vai passar ali meio-dia, ele vai entrar Ele não meio-dia, quer vai ser meio-dia e ficar 30. esperando no ponto ali. Exatamente. Ele quer saber a previsibilidade da viagem dele. Isso é o que o passageiro quer. Então, ele vai ter um ônibus mais pontual, as viagens mais seguras, informação em tempo real, né? Uma melhor experiência na utilização do transporte. A cidade. Cidade é quem mais ganha com isso tudo, né? Sim, Cidade, ela tem uma frota bem gerida, né? Ela tem menos veículos circulando na rua, ela tem menor emissão de gases sim. É uma poluentes, questão muito importante também. exatamente. Então, um trânsito mais organizado, e esses dados todos que são do transporte público, né, eles servem também para ser utilizados no planejamento urbano da cidade, né, Sim, que segue tudo. Agora, quando a gente fala de transporte, né, apesar de nós somos ônibus, sim, isso, na realidade, envolve toda uma integração multimodal. Então, sim, quando a sim, gente fala de previsibilidade, qual é a melhor viagem para o passageiro? A gente está focado aqui no passageiro. sim. Ah, o passageiro ele vai planejar a viagem dele com todas as possibilidades que existem hoje disponíveis. E o Rio de Janeiro hoje tem uma integração multimodal muito forte. Então, ele vai, inclusive, botar trem, bicicleta, Tudo os incluído. aplicativos e vai É, dizer qual é o melhor modelo. tem aplicativos hoje que te dizem, olha, você É, pode pegar o ônibus, tá, mas se você for a pé, sim. demora menos. E te Pe- mostra um caminho alternativo onde o ônibus não passa, mas que Pegar a bicicleta do pegar a Itaú, bicicleta do você Itaú, corta você caminho por seguir. aqui, É pega um ônibus verdade, ali, você pega uma linha melhor e sem chega mais dúvida. rápido onde você quer. Vamos chegar ônibus autônomos, né? Isso, não sei, eu trabalhei no metrô e tenho uma experiência bem, bem evidenciada com isso. O metrô, quando foi construído, lá na década de 80, os trens eram autônomos. Já era aqui no Rio, porque Já, eu outro dia andei em São Paulo numa linha de metrô que é autônoma. ele já era autônomo. O maquinista, né, o condutor lá, ele não operava, ele só ia fazendo a supervisão do sistema. Certo. Só que começou a ter falhas de a porta abrir no meio do O percurso. pessoal teve que modificar o sistema. Isso. Então, eles tiraram esse sistema de abertura de porta e o condutor passou a ter a função de abrir e fechar a porta. Uhum. Isso era um sistema autônomo, abrir e fechar a porta. E o condutor não tinha essa responsabilidade. Ele passou a ter essa responsabilidade de abrir e fechar a Mas porta. Uma a porta. arrancada da composição, a frenagem também não, Não, era era com com o maquinista. maquinista. O que a Isso. gente vê hoje por aí já é isso, a velocidade desenvolvida, o espaço de frenagem, a abertura de Sim, porta, sim. totalmente autônomos. Já não tem mais uma figura ali dentro da cabine. Você anda no vagão, no primeiro vagão ou no último, aonde era o espaço do condutor, hoje é uma janela que É, você vai olhando, é. está na Eu posição do vi, condutor ali. eu vi o lançamento aqui do Brasil, mas em Paris tem uma linha chamada Meteor que é É assim, 100% é, assim autônomo. também, autônomo, tá? E personalização da experiência, outro grande ganho do usuário, né? Sim. Os aplicativos, né? Começam a entender o que que o usuário, como é que é a experiência dele no transporte, como é que ele se sente, como é que ele gosta mais de passar, e aí ele vai direcionando sempre o usuário para Uhum. aquele coisa. E o último, que é o que a gente já falou, que é a sustentabilidade, que é a IA vai cada vez mais nos ajudar a ter frotas elétricas, otimizando o consumo de energia, emissão de gás, diminuindo a emissão de gás. Ou seja, a gente está caminhando para um transporte cada vez mais inteligente, integrado e sustentável. Esse é o objetivo da IA no transporte. Olha, tivemos aqui mais uma aula com o professor Alberto Enigar, falando para a gente aqui sobre o uso de IA, porque as pessoas falam muito, né?
E aí o pessoal pensa, não, isso é uma coisa do pessoal mais novo, do pessoal que está na universidade agora chegando, não. São coisas, né, Alberto? A gente se conhece aí já há bastante tempo, do início da bilhetagem aqui Sim, sim. no Rio de Janeiro, e muita coisa que a gente, olha, um dia tem que ter um sistema que faça isso, tem que ter. Voltando aqui no tempo, quando a gente era mais novo, que ficava vendo Jornada nas Estrelas, aquelas coisas, a gente via ali, pô, um dia vai ter um Exato. telefone, vai ter uma ressonância. Então, tem muita coisa que a gente vê no desenho animado que hoje acontece na vida prática. Então, acho que a inteligência artificial, a gente discute isso não só no transporte, né, em vários ramos aí Na da minha casa, economia, da sociedade, na própria casa hoje. minha casa, eu e minha esposa ficamos sempre olhando as novidades, comparando Sim. com o desenho do Jetsons. Sim, Você vê é todos isso. os Jetsons. Então, falta pouca coisa. E é isso. Então, a inteligência artificial é uma evolução natural, né, de toda essa tecnologia. A nossa geração é a geração que nem tinha telefone em casa, Sim. né? E era difícil ter um telefone em casa, e hoje tem o celular que faz tudo. A gente conheceu o StarTAC, conheceu aquele celular que vinha numa bolsa a tiracolo. A gente viu o surgimento do fax, usou prova no mimeógrafo, então, né, primeiro celular, primeira coisa. Então, a gente hoje é uma geração que se adaptou, que acompanhou tudo isso. Então, Eu acho que hoje nós estamos mais bem preparados para essas mudanças de tecnologia, porque nós já vimos isso várias vezes. várias vezes. Tipo assim, E aí poxa, estamos- o que é que vão inventar agora? É, Então, e as pessoas sempre inventam, aparecia. sempre aparece uma novidade. Então, Alberto, muito obrigado aqui por ter participado com a gente desse podcast, trazido luz aí sobre essa questão da inteligência artificial para os nossos ouvintes saberem. Olha, estamos antenados, estamos já começando a utilizar as ferramentas que vão surgindo e participando do debate para a gente ter um transporte cada vez mais inteligente e mais humanizado. Sim, sim. Então, Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade e com certeza ainda temos muito a evoluir com Sim. o uso da IA, mas ela cada vez mais está no nosso dia a dia. é isso aí. Cada vez obrigado. Falou, obrigado, Alberto. Bom, pessoal, assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e inteligência artificial. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.